Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho aqui a câmera aqui. Hoje, gente, o vídeo, né, que eu vou fazer aqui é falando a respeito de o porquê, né, que eu comecei a estudar para concurso, é falar um pouco da minha vida. Por que eu me enveredei a fazer concurso na área fiscal, né, e como que isso aconteceu na minha vida, né? E aí eu tenho que falar da minha formação, né? Eu sou formado em ciências contábeis e o que influenciou nessa formação minha é que deve ter acontecido com grande parte das pessoas que estão por aqui no meu canal, né? Que você é muito imaturo quando você é novo, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe, você tem que escolher uma profissão no momento e depois fica muito complicado você mudar de profissão. Às vezes você escolhe uma profissão e você envereda a trabalhar por uma outra área. Isso acontece com muita gente aí, né? E aí eu tava naquela imaturidade lá, né? E não sabia o que eu ia fazer e tal. E eu tinha uma tia que era contadora e há muito tempo atrás eu fui comerciante, então fiz alguns cursos no Sebrae de formação de preço de venda, etc. E isso influenciou um pouco, né, na minha decisão. E aí eu conversando com a tia minha um dia, ela, não, é bom e tal. E aí eu enveredei por isso, por conta de ter feito cursos no Sebrae, gostar do empreendedorismo na época e tudo mais. E aí foi assim, escolhi o curso de Ciências Contábeis, né, e comecei a trabalhar, trabalhei em uma concessionária em Goiânia e o que acontecia é que por onde eu passei, né, trabalhando com contabilidade, eu via muita injustiça com contadores, com profissionais liberais, com profissionais. A iniciativa privada ela comete muita injustiça, principalmente quando a pessoa está numa idade, quando está mais velho, né? Então, eu fui estagiário numa empresa em Goiânia. Eu não vou mencionar nomes aqui para não ter nenhum tipo de problema. E aí, quando eu estagiário nessa empresa, eu via os contadores ganhando muito mal. Eu pensava, pô, vou chegar, o cara chega no final da vida, né? E vai ganhar esse salário. E eu achava um pouco injusto. E depois eu passei nessa concessionária, também achei que os caras aí já não ganhavam tão mal. No entanto, houve uma reformulação, a empresa terceirizou a contabilidade, era uma contabilidade interna, ela terceirizou a contabilidade e simplesmente mandou todo mundo embora. A galera que estava da antiga lá, né, o pessoal que segurou, tocou o barco durante muito tempo, foi todo mundo colocado que se virasse. Então isso fez com que eu fosse tomando essa decisão na minha vida, né? E algumas coisas que aconteceram quando eu estava me formando, e uma das coisas também que me marcou bastante é que eu tinha um professor na faculdade que trabalhava com contabilidade agrária, o cara muito gente boa, o cara muito gente boa mesmo. Um dia eu fui ao escritório dele, né? E um escritório muito bom. E aí ele mostrou um posicionamento assim, pô, tá bom, só que eu trabalho demais e a minha aposentadoria não vai chegar, porque como que eu vou me aposentar ganhando o teto do INSS, né? Então isso foi mexendo comigo durante todo esse tempo aí de estudo. E aí ele até falou que tinha não sei se era, não lembro se era prima, não sei, que era uma parente dele que estava se aposentando pelo INSS, como auditor do INSS. E aí ele colocou quando ele falou isso, foi me despertando durante esse tempo. Alguns professores também que eram auditores fiscais do estado de Goiás, e isso foi me despertando durante esse tempo de estudo. Eu fazendo faculdade, estagiando, trabalhando, e a iniciativa privada foi me afastando aí, tirando aquele sonho, né? E aí eu comecei a estudar para concurso, por conta disso, de tudo isso que eu vivi durante a minha vida, né? Comecei a estudar e consegui passar no concurso do estado aqui, que na época era a GAMP que fazia o concurso, e redistribuía os servidores do estado de Goiás. Nessa redistribuição eu conseguiria ficar, eu já até falei isso em algum vídeo, mas vou repetir aqui. Eu conseguiria ficar na Secretaria da Fazenda, não em Goiânia,
porque eu fiquei em 678 e eram cento e poucas vagas em Goiânia, mas pela minha classificação, provavelmente eu conseguiria ficar em Senador Canedo ou Aparecida de Goiânia. E acabava que eu morava com minha mãe e com meu pai, acabava que era mais próximo eu trabalhar no Senador Canedo em Aparecida do que a própria Secretaria da Fazenda de Goiânia. Não era que era mais próximo, era mais fácil, né? Eu pegaria menos trânsito nessa época. Melhor ainda Senador Canedo. Então, nessa época eu poderia ter ido para a Secretaria da Fazenda. Existia uma gratificação de PPR lá na época, que o salário nosso inicial, se não me engano, era 1.050. Esse PPR era R$ 750, mas parece que você tinha que passar 6 meses. Eu não lembro direitinho como é que funciona, mas era mais ou menos isso, tá? E você tinha que passar 6 meses, você começava, depois de 6 meses você começava a receber o PPR. E eu poderia ter feito isso, mas eu já estava muito focado em concurso. Não, preciso passar no concurso. Minha irmã é servidora ainda, né, da Polícia Civil, que ela é papiloscopista da Polícia Civil, identificadora da Polícia Civil. E aí ela trabalhava, nessa época ela estava trabalhando em IML, atualmente ela continua trabalhando em IML, fazendo identificação, né? As pessoas que passam no IML, elas precisam ser identificadas através de digitais, tá? Então eles fazem essa identificação. E aí ela trabalhava lá na identificação e ela falou, pô, tem uns plantonistas lá no IML, que trabalham lá no IML, de plantonistas, e às vezes você vai lá e conversa com o pessoal lá, para ver se vai alguém ser destinado para lá e tal. E tinha algumas vagas na Secretaria de Segurança Pública. Eu fui até o IML, conversei. Eu acho que ela conversou anteriormente com a gerente à época. E eu fui pessoalmente, conversei com a gerente, falei, pô, eu tenho interesse em vir para cá. E a gerente falou, não, nós vamos ter sim lotações aqui e vai ser um prazer te receber. E assim eu fiz, né? Pedi para ir para o IML por causa da sistemática de plantão, por conta da sistemática de plantões, né? Que eu pensava, pô, vou continuar estudando firme aqui, vai ser excelente isso aqui e tal. Tá, fui pro IML. No início eu estudei bem durante um tempo, eu não sei precisar por quanto tempo. Nessa época eu quase passei no concurso do Mato Grosso, fiquei de fora por causa de uma questão, tá? Uma questão. Aí você me pergunta assim, pô, 2006, 2007, você estava preparado? Cara, era muito mais fácil, tá? A realidade hoje é totalmente diferente, a realidade do meu concurso já é totalmente diferente da realidade de hoje. O meu concurso foi em 2013, então assim, são realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Hoje você tem uma preparação muito mais pesada, você tem um concorrente muito mais pesado. Só para vocês terem uma ideia, na minha época acontecia muito mesmo, quem fazia os mínimos, existia aquela questão de 60%, 40%, quem passava desses mínimos normalmente estava aprovado. Hoje, o mínimo, hoje em dia você está aí com o pessoal fazendo 80%, 90% de prova. Provas difíceis, tá? Provas difíceis, não são provas fáceis. E então, o que aconteceu foi isso. E aí eu passei um tempo estudando. Quando eu fui pro IML, eu fiquei 7 anos e meio no IML. Eu passei um tempo estudando. Na época eu tinha uma empresa de sociedade com meu pai, de representação comercial. E aí eu dava uma mão para ele, ajudava. E pouco, né? Não era muito não. Mas eu acabava ajudando, mas acabava sendo uma fonte de renda que eu tinha. E aí essa empresa não estava indo, passou um tempo legal, depois ficou ruim. Quando ela ficava ruim, eu estudava. Quando ela ficava boa, eu abandonava os estudos. E eu estudava, parava. E o que eu tenho que dizer para vocês é que durante todo esse tempo, uma das coisas que eu aprendi, né? Infelizmente é apanhando às vezes que você aprende, ou então vendo os outros apanhar que você pode aprender, né? E o objetivo do meu canal é esse, colocar todo mundo, fazer com que as pessoas entendam, né? Fazer com que as pessoas enxerguem isso, né? Possam ver isso. E aí eu percebi, né, durante esse tempo o seguinte, quando eu passei
O limite de passar e não passar é muito, assim, pouquíssima diferença de quem passou e quem não passou. Às vezes você fica de fora por causa de uma, duas questões, três questões. E então, assim, o que muda o jogo de todo mundo chama-se consistência. Não desistir, não parar de estudar, você entendeu? Você pode tirar férias, quem está estudando? Pode, e deve. Deve ter um dia de descanso. Posso ter um dia de descanso? Pode e deve ter um dia de descanso durante a semana. Às vezes até dois, tá? Às vezes algumas pessoas precisam de 2 dias. Se eu fosse dar uma dica para alguém, se eu fosse dar uma instrução para alguém, ajudar alguém a passar, eu falava, pô, tira só um, né? Tira só o domingo, tira só o sábado, o dia que ficar melhor para você. Mas uma coisa que é importantíssimo nesse processo, o dia que eu disse para mim mesmo que eu iria me dedicar ao máximo, é isso, tá? É o máximo, sem a chance de eu vou parar um pouco. Não. A partir do momento que você decide que você vai fazer uma coisa, você vai lá e faz. Você vai lá e dá o seu máximo durante o máximo de tempo possível. E isso é que vai fazer você passar. Então, eu estudava, parava. Todo retorno era muito dolorido. Quem já fez isso, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui do canal vão falar, pô, eu já fiz isso. É muito doído, é muito difícil retomar, porque eu não sei o que que é, mas começar sempre uma coisa, eu até estava falando com um professor de judô do Luan, falou, pô, o mais difícil é o começo. E é isso mesmo, o mais difícil é começar. Depois que você começa, as coisas acontecem, existe cansaço no meio desse caminho, existe muita vontade de desistir. Na verdade, isso vai bater na sua porta todos os dias, mas você tem que ser mais forte do que isso. E aí eu fui mais forte no ano de 2013, graças a Deus consegui passar no concurso. Eu estava focado demais durante aquele ano, muito focado, e eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar agora até passar, por conta da questão financeira mesmo, que estava ruim o salário na época lá no IML, o salário estava bem defasado. E isso é do concurso público, é do servidor público. Às vezes defasa o salário, depois fica legal, defasa, fica legal. E você pode escolher não ir para o setor público e para a iniciativa privada. Pô, você está falando aí é besteira. Pode entender que eu esteja falando besteira, que a iniciativa privada não é injusta, né? Ela não tem essa, não é desse jeito, mas eu enxerguei desse jeito. Estudei para concurso, eu via que na iniciativa privada você precisava ser um empreendedor para você ter um pouco mais de folga, né, financeira, de ter um pouco mais de folga para tomar decisões, para não tomar nenhum tipo de injustiça. Escolhi assim, fiz assim, passei e digo para vocês que vale muito a pena. Essa dedicação passa e você sente saudade de estudar. Eu sinto até hoje saudade de estudar. Foi um tempo difícil, não foi um tempo fácil, mas eu tô aqui para falar para vocês que vale muito a pena. Tá bom? É um pouquinho da minha história. Eu peço que vocês, que aquelas pessoas que não me seguem, que sigam, né? Que compartilhem esse conteúdo. Eu recentemente falei que o meu objetivo é monetizar esse canal. E vocês compartilhando isso aí, vocês seguindo aí, vai facilitar a minha vida na monetização desse canal, né? E assim, para mim é um incentivo, né? Toda vez que tem alguém que comenta, pergunta alguma coisa, é um incentivo. Às vezes eu deixo sem responder porque eu tenho um pouco de dificuldade de tempo, principalmente quando eu tô no Pará. Então, às vezes demora um pouco a responder, mas sempre que possível vou responder. Às vezes se eu não responder aí, me cobra que eu vou ajudar aí vocês na medida do possível. Um abraço, gente, fiquem com Deus, sigam, compartilhem esse conteúdo, curtam, comentem, tá? Fica com Deus, gente, um abraço.